Peça para que o Espírito Santo te ministre, que não seja mais uma palavra, mas que realmente esta palavra possa nos conduzir no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, como uma igreja viva, santa ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por todo o teu mover neste lugar, pela ação do teu Espírito, Senhor, pelas cadeias que já se quebraram, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por cada testemunho, pelo teu mover, pelo teu agir. Pedimos, Senhor, ministra os nossos corações, dirige-nos conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja, Pai, para fazer avançar o teu reino, meu Deus. Usa cada um de nós, Senhor. Derrama, Pai, do teu Espírito neste lugar, é o que eu te peço. Te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Glória ao Senhor. Bem rapidinho para a gente encerrar o que o Senhor já tem feito neste lugar, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. E o versículo 28. Deus tem descanso para a nossa alma, amém? A palavra diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é guia para os nossos corações, e é uma palavra tão viva que a cada momento que nós nos dedicamos a ler, a se derramar diante dela, a verdadeiramente parar para pensar na palavra do Senhor, Deus traz para nós revelações de uma palavra que nunca para, amém? Porque o Espírito Santo é quem nos ministra. E nesse texto, o Senhor faz dois convites para nós. Primeiro ele fala que ele tem alívio, e depois ele fala que ele tem descanso. Alívio se trata de algo imediato, de algo que acontece imediatamente, rápido, como quando você está com os sapatos apertados, e você tira o sapato e dá aquele alívio, você fala, aliviou. É um alívio. E o Senhor fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou derramar alívio sobre a tua vida. Então, alívio se trata de algo que vai acontecer imediatamente. Quando nós vamos no livro de Lucas, no capítulo 8, a palavra fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E é muito interessante porque a palavra diz que uma mulher sofria 12 anos de um fluxo, e que ela já tinha perdido todos os seus recursos indo a médicos, mas ninguém conseguia resolver o problema dela. Mas ela foi motivada por uma fé e uma esperança de ser curada. E a palavra diz que quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, imediatamente o sangramento dela estancou. Então ela teve um alívio imediato do problema dela, daquilo que ela tinha ido buscar. Ela foi buscar um alívio para aquele problema que ela estava enfrentando. Então, imediatamente, com o toque dela em Cristo, na orla do manto de Jesus, ela teve um alívio imediato. A palavra diz que por onde Jesus andava, várias e várias pessoas, milhares de pessoas se ajuntavam. Por quê? Todos procuravam uma cura, um alívio, um alento, uma palavra. Há um texto que a palavra diz que Jesus olha para uma multidão e aquilo contristou o coração dele, porque ele viu muitas pessoas
como ovelhas perdidas sem pastor. E quando nós caminhamos longe dos caminhos de Jesus, longe da graça, longe da presença, longe do favor, nós somos exatamente isso, ovelhas perdidas sem pastor. E a ovelha é o animal mais sem direção da vida. Se não tiver um pastor para guiar uma ovelha, ela se perde, ela cai no precipício, ela não come, ela não vive. Ela precisa de um guia. E nós também precisamos. Nós precisamos que alguém nos dirija, nós precisamos que alguém nos diga o que fazer, mas não é qualquer pessoa, não é em qualquer lugar. Há um lugar que o Senhor nos chama. E é muito interessante porque a palavra diz de 2 convites. E o primeiro é o alívio. Ele tem um alívio imediato para a nossa alma. Amém? Mas aí, no versículo 29, ele faz um segundo convite. Ele faz um convite para um descanso. E descanso tem a conotação de você parar aquilo que você está fazendo, que está sobrecarregando. É um tempo de férias, é um tempo de você realmente estar parado daquilo que você está enfrentando, muitas vezes de dificuldade. É um momento que você verdadeiramente para, que a sua alma não está atribulada, que o seu corpo não está correndo, que você não está preocupado. Você descansa, como quando a gente consegue tirar férias e sai da nossa casa, né? Porque em casa a gente trabalha. Mas quando você consegue escapar da sua rotina, você consegue descansar. Você consegue colocar sua mente em ordem. Você consegue ser aliviada dos problemas e das dificuldades. E aí ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é um aparelho de madeira que faz com que 2 animais caminhem juntos. Então, para arar a terra, para puxar uma carroça, é necessário que 2 animais estejam juntos, mas para que eles caminhem na mesma direção e sigam as mesmas ordens, eles precisam estar aparelhados juntos. Então, esse jugo é colocado no pescoço do animal, unindo 2 animais. E Jesus usa esse exemplo falando: toma o meu jugo. Ou seja, pega o jugo que vai te guiar no caminho correto, que é de Cristo. E ele fala: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo aqui representa um compromisso, uma união. Ele fala a respeito de caminhar junto, de estar junto no mesmo caminhar, na mesma direção, com o mesmo propósito. Amém? Não era possível colocar um cavalo e um camelo no mesmo jugo, não tinha como. Porque cada um vai obedecer para um lado. Eles não têm condição de caminhar junto. Era necessário que os animais fossem iguais. Se fosse boi, que fosse 2 bois. Se fosse cavalo, que fosse 2 cavalos. Porque o compromisso era o que fazia com que os animais caminhassem junto e ouvissem a mesma direção, para que eles pudessem ou arar a terra ou puxar essa carroça. Amém? A palavra lá em 2 Coríntios, abre lá rapidinho, no capítulo 6. O capítulo 6 e o verso 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei. E eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Amém? O Senhor fala, não se coloque em julgo desigual. Não ande com quem está caminhando numa direção diferente da sua. Não adianta você ser luz e querer caminhar nas trevas. Não adianta você querer caminhar com o ímpio. O Senhor te chamou para uma nova vida, para uma vida de santidade, de transformação, para uma vida de mudança, para uma vida que realmente dignifica o nome do Senhor. E é tão sério porque Deus fala, quando vocês deixarem tudo isso, eu vos serei pai. Eu vou ser o seu pai, você vai ser o meu filho, e eu vou te dirigir, te conduzir. Amém? O Senhor nos toma pela mão como filho a partir do momento que nós decidimos caminhar com Ele, que nós decidimos deixar a prática do pecado, que nós decidimos abrir mão de tudo aquilo que desvia o nosso caminhar. Amém? A mudança é imediata? Não. Mas ela precisa ser contínua, ela precisa ser diária. Eu preciso diariamente matar a minha carne, para que eu possa viver no jugo de Cristo, caminhando com Ele, vivendo debaixo da vontade dEle, amém? Em nome de Jesus, o Senhor nos traz para este tempo, o Senhor nos traz para um tempo de paz e descanso. O Senhor quer dizer para nós hoje duas coisas. Se você quiser andar no raso comigo, eu tenho para você alívio. Amém? Você vai ter alívio. Muitas vezes a gente vem diante do Senhor buscando um alívio imediato. Uma cura para a dor da nossa alma. Uma porta de emprego. Uma cura para a família, restauração no casamento. Quantas vezes nós vemos pessoas que vêm para a igreja, buscam este milagre, um milagre específico, o Senhor abre as janelas dos céus, honra a vida daquela pessoa, derrama o milagre, mas ela vai embora, ela não fica. Como os 10 leprosos que Jesus curou, 10 foram curados, mas apenas um voltou para adorar. Eles encontraram alívio imediato do problema deles. Mas Deus não queria dar apenas um alívio para eles. Ele queria mais. Jesus quer mais de nós. Ele tem mais para nós. Ele não quer nos dar um alívio imediato. Ele quer que a gente caminhe com Ele. Aí Ele vai dar descanso. Um descanso para a nossa alma. Um descanso que nos leva a confiar. Que nos leva a caminhar. Um descanso que não nos deixa desviar. Um descanso que não nos deixa voltar para trás. Amém? O Senhor nos convida a um tempo de nos assentarmos à mesa dEle, de sermos servidos por Ele, amém? Na eternidade a palavra diz que Ele vai nos servir, a ceia dEle, o Cordeiro vai nos servir, mas eu quero te dizer que há lugar numa mesa hoje para nós, amém? O Senhor chama cada um de nós para um tempo de descanso, de condução. Jesus fala, tome o meu jugo, ou seja, vamos caminhar junto, eu vou te ensinar, eu vou te fortalecer, eu vou te conduzir, eu é que vou te levar no caminho que você vai ser vitorioso, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tinha só um problema, porque o problema dela começou com o fluxo de sangue, mas 12 anos sofrendo de um problema, que a fazia ficar apartada da sociedade. Ela não podia conviver em família, ou seja, ela não tinha família, ela com certeza não era casada, ela com certeza não tinha filhos. Ela precisava viver excluída, porque assim a lei mandava. No tempo em que a mulher estava com fluxo de sangue, ela precisava ser afastada. 12 anos sofrendo de um problema. Quais marcas ela carregava na alma dela? Ela não tinha só um problema, ela tinha vários problemas. Assim acontece com cada um de nós, porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor por causa de um problema, mas esse problema já gerou muitos outros. Por isso Ele fala, eu não tenho só alívio, eu tenho uma cura completa na tua alma. Amém? Depois que ela toca na orla de Jesus, e Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A palavra diz que ela não podia mais se ocultar, mas ela se revelou e falou, fui eu.
E a palavra diz que ela se prostra aos pés do Senhor. E ela diz qual era o problema dela e por que eu havia tocado. E Jesus olha para ela e fala: fique em paz, filha. Chama ela de filha. Chamou ela para perto, amém? Falou: você é filha agora. Fique em paz, você é filha. A tua fé te salvou. Ou seja, você não está curada só do seu sangramento. A tua alma é curada. Você é restaurada. Você é transformada. Jesus chamou ela para um novo tempo. Amém? E o Senhor nos chama a viver este novo tempo. Ele fala: vem, pega o meu jugo. E Ele fala: aprenda de mim. Ou seja, eu tenho muito para aprender dele. Eu tenho muito para conhecer de Jesus. Eu preciso conhecer Ele na plenitude, em profundidade, em altura, em largura, esse amor, essa bondade, essa fidelidade. Queridos, Jesus é maravilhoso. Ele nos chamou, Ele nos convocou, Ele nos tocou de uma maneira que nunca ninguém pode nos tocar. Ele não toca no nosso físico, Ele toca na nossa alma. Ele não cura só o meu corpo, Ele cura a minha alma. Ele cura a tua alma. Ele cura a tua mente. Ele te faz são. Ele te faz ter esperança, uma viva esperança que nunca morre. Um olhar para a eternidade, porque a nossa vida aqui é passageira. Mas nós temos uma eternidade para viver e é onde nós estaremos. Nesses dois convites, eu te faço uma pergunta hoje. O que você quer com Jesus? Um alívio imediato? Ou você quer um descanso completo no Senhor? Deus tem um descanso completo para o Senhor. Ele fala: e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando você caminhar com Ele, e você falar: Jesus, eu quero fazer parte do seu jugo, ou seja, eu vou estar atrelada com Ele, eu vou estar junto com Ele, andando junta na mesma direção que Ele tem para mim, amém? A direção que Ele quiser me levar, eu vou estar junto. Ele vai falar: filha, é aqui, eu vou por aqui. Agora é aqui, filha, então eu vou aqui. Os meus ouvidos estarão atentos à voz do meu Senhor. Os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a voz dEle. Hoje o Senhor quer nos despertar, assim como Ele já tem dito em todos os outros cultos. Deus tem trazido palavras de despertamento. O Senhor quer uma igreja viva. O Senhor quer uma igreja viva, uma igreja despertada, uma igreja avivada. Deus tem mais para nós, queridos, em nome de Jesus. Não é momentâneo o que Ele tem para nós, é eterno, é eterno, é eterno em nome de Jesus. Amém. Nós vamos caminhar para esta eternidade. Aleluia. Mas nós vamos caminhar como? Capengando? Não. Vitoriosos. Glorificando, exaltando, adorando. Adorando e exaltando o Rei dos Reis. Amém. Nós temos problemas? Temos, muitos. Mas o Senhor nos livra de todos. De todos o Senhor nos livra. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. O Salmos 23. Davi fala tão profundamente da dependência dele em Deus, que ele fala: o Senhor é o meu pastor, Ele não vai me faltar. Ele não vai me faltar, ou seja, se Jesus não vai faltar na nossa vida, querido, não vai faltar consolo, não vai faltar paz, não vai faltar descanso, não vai faltar alívio, porque Ele vai nos suprir em tudo. Ele não tem só uma parte para nós, Ele tem tudo. Ele tem tudo que nós precisamos. A palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Coloque as suas petições diante do Senhor, Ele sabe o que você precisa. Mas Ele fala: aprenda de mim. Eu tenho descanso para a tua alma. Eu tenho descanso, não só descanso, eu tenho a solução.
Eu tenho a palavra, eu tenho a paz, eu tenho a direção, eu tenho portas abertas, eu tenho o mover dos céus para a tua vida. O Senhor nos convida para este tempo, para hoje nós tomarmos uma posição e decidirmos, assim como a Elaine contou no testemunho dela, vamos decidir mudar as nossas vidas diante do Senhor, vamos decidir crer, vamos decidir confiar, vamos decidir clamar, vamos decidir buscar e colocar as nossas vidas diante do Pai. Amém? Vamos tomar o jugo de Cristo, porque este jugo vai nos dirigir a caminhos de vitória, a um lugar de honra e de descanso na nossa alma. Aquilo que o nosso coração deseja, Deus tem muito mais para nós, muito mais do que pensamos ou imaginamos. O Senhor tem algo especial para cada um de nós aqui. Amém? Não é uma palavra apenas, querida, é uma promessa, está gravada nas Escrituras. Muito mais o Senhor tem para nós, mais do que os nossos olhos podem ver, mais do que os nossos ouvidos podem ouvir, mais do que pode chegar ao nosso coração, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, que o temem, que o obedecem, que são conduzidos por Ele, que decidem andar debaixo do jugo dEle, que decidem caminhar debaixo da direção dEle, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos essa noite. Aleluia. Busca o Senhor. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Decida hoje viver uma vida de intimidade, de busca. Senhor, eu decido hoje. Diz ao Senhor que você decide hoje abrir o teu coração para Ele, não sofrer mais pelas mesmas circunstâncias, porque o Senhor fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não tem peso no caminhar, querido. Ele não vai colocar peso nas tuas costas, Ele não vai te colocar um jugo pesado, Ele vai trazer leveza, Ele vai trazer direção, Ele traz descanso, descanso, descanso para os corações aflitos, descanso para as almas atribuladas, descanso para aqueles que estão com as mentes conturbadas, descanso para aqueles que têm sido acometidos pela ansiedade, descanso para aqueles que têm sido acometidos pela depressão. Deus tem descanso, Ele tem paz, Ele tem paz, Ele tem bondade, Ele tem benignidade, longanimidade, Ele tem amor, Ele tem tudo aquilo que precisamos, queridos, tudo o que precisamos, nós encontramos nele, nos braços do Pai. É nos braços do Pai que nós vamos descansar, que vamos viver o alívio, o descanso, a paz contínua em nossas vidas. Busque intimidade com teu Pai, busque intimidade com aquele que é fiel, com aquele que tem desejado ouvir a tua voz. Quanto tempo você não fala com o Senhor? Há quanto tempo o teu coração não é quebrantado diante da presença dEle? Há quanto tempo você não adora em novas línguas? Há quanto tempo você não consegue ouvir a voz dEle? Hoje Ele tem descanso para a tua alma. Hoje Ele quer te convidar a este lugar, um lugar de intimidade, um lugar de proximidade, um lugar de amor. Oh, Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui buscando mais de Ti, Senhor, desejando ardentemente a Tua presença, desejando viver aquilo que o Senhor tem almejado para nós, Pai, desejando ter intimidade, desejando mergulhar mais e mais e mais nos Teus rios, desejando fluir, Pai, fluir do Teu mover, fluir no mover das Tuas águas, Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, um novo tempo. Desperta-nos, Senhor, para este lugar de descanso. Desperta-nos, Espírito Santo de Deus. Ore cantarabalashiri cantarabalas. Aleluia. Xere cantarabalasore cantarabalas.